Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre a queda da Selic, como ela impacta aí nos principais investimentos e tudo que você precisa saber para você investir melhor diante dos cenários macroeconômicos. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezeira, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo. Então, agora, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre a queda da Selic. Bom, entrando aqui na reportagem do Poder 360, eles informam, que o colegiado dos diretores do Banco Central resolveu cortar em 0,5%, é um corte significativo, tá? 0,5%, e agora a Selic está em 12,75%. Se a gente olhar o Ibovespa hoje fechou em uma alta, dia 20 de setembro, fechou em uma alta de 0,72%, estava subindo até mais, E aí, de repente, começou a dar uma corrigida. Vou falar um pouco mais no final, tá? Sobre como isso aqui impacta na bolsa, mas primeiramente vamos falar um pouco sobre os investimentos mais comuns aí para a maioria dos investidores. Bom, vamos começar falando aqui da poupança, tá? A nova poupança, que é onde a maioria dos brasileiros aí investe, o que vai mudar nessa nova poupança? Basicamente nada, Não vai mudar nada. Por quê? Porque, de acordo com a regra dessa poupança, quando a Selic está acima de 8,5%, ela tem um rendimento fixo de 0,5% ao mês, mais uma taxa referencial, a TR. Essa TR costuma ficar algo próximo de 1,2% ao ano. Então, se somar tudo isso, esse 0,5% ao mês, mais essa TR, dá algo próximo ali de 7,5% ao ano, tá? Então a poupança não vai mudar nada, vai continuar rendendo algo ali próximo de 7,5%, mesmo com a Selic caindo. Caso a Selic caia abaixo de 8,5%, aí muda essa regra, aí a poupança começa a render 70% da Selic mais a TR. Aí tem essa alteração, mas enquanto ficar acima de 8,5%, nada muda na poupança, beleza? Bom, eu vou explicar aqui utilizando alguns títulos do Tesouro Direto, como que funciona essa dinâmica aqui com a Selic, mas se você investe, por exemplo, em algum tipo de CDB, vai funcionar da mesma forma, tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, do Tesouro pré-fixado, ele tem um rendimento que já está, como o próprio nome diz, pré-fixado. Então, se eu comprar ele hoje, ele vai render 10,18% ao ano no final do prazo. Então, no final do prazo, eu já sei qual vai ser o meu retorno. Vai ser esse 10,18% ao ano, menos a alíquota do imposto de renda. Basicamente isso. Só que o que acontece? No meio do caminho, se os juros baixar, quando os juros está baixando, significa que o risco Brasil ele está diminuindo, tá? Por quê? Porque o Banco Central ele baixa os juros quando a inflação está controlada, tá? O Banco Central ele não baixa a Selic com uma inflação alta. Então, quando a inflação está mais baixa, em tese o risco Brasil é menor. Nesse tipo de cenário, o que acontece é que esses títulos pré-fixados eles conseguem ter uma valorização maior. Então, por exemplo, quem já está comprado em tesouro pré-fixado, você pode reparar que vai ter uma certa valorização. Quem comprou, por exemplo, ali no início do ano, se comprou no início do ano, deve ter percebido que está valorizando até acima desses 10,18%, ou do valor que estava ali. Então, esse tipo de título pré-fixado, ele tem uma variação que ocorre ali no curto prazo. No final do prazo, ele vai render aquilo que você contratou no início, mas no curto prazo, no meio do caminho, ele oscila como renda variável. É o que nós chamamos de marcação a mercado. Então, quando estamos falando aqui do título pré-fixado, Selic baixando, o retorno, a rentabilidade dele aumenta. Então, se está 10,18, pode render mais, beleza? Quando falamos do Tesouro IPCA, você vai ver que tem o IPCA mais 5,49. Estou falando do Tesouro 2035. O que acontece aqui? O IPCA, ele é pós-fixado. Então, essa parte ela oscila de acordo com a variação do IPCA. Se o IPCA sobe, se o IPCA cai. Porém, essa taxa de 5,49, ela é pré-fixada. Então, quando a Selic está subindo, isso faz o retorno do título ficar negativo.
Então, às vezes você percebeu, né, que você comprou Tesouro IPCA e no cenário de juros subindo, a sua rentabilidade ficou negativa. Pode acontecer isso. E o inverso também acontece. Juros caindo, mesmo o IPCA diminuindo, pode ser que você consiga uma rentabilidade maior nesse tipo de ativo. Então, em resumo, o que eu quero explicar aqui? Os títulos pré-fixados, quando os juros baixa, a Selic diminui, eles conseguem uma rentabilidade mais alta, a rentabilidade deles aumenta. E o inverso acontece, quando os juros sobe, a Selic sobe, eles podem chegar a ter uma rentabilidade negativa, mas eu estou falando disso antes do final do prazo. Chegando no final do prazo, ele vai te entregar aquele retorno que está pré-fixado, né? No caso do Tesouro pré-fixado, se eu fosse comprar ele hoje aqui, por exemplo, 2026, 10,18. Fazendo uma pausa rápida aqui no vídeo para convidar você que tem interesse em acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira, construindo uma carteira previdenciária para você viver de renda. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu te entrego uma carteira totalmente personalizada, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Então faça uma análise da sua carteira e te entrego uma nova carteira. Tudo que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você tem interesse, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e me chamar lá no WhatsApp para mais informações. Bora para cima, rumo à liberdade financeira. Já quando nós falamos do Tesouro Selic, ele é um investimento pós-fixado. Ele tem uma taxinha aqui também, ó, que é pré, mas isso aqui não conta, 0,04. Isso aqui quase não impacta na rentabilidade do título. O que importa mais aqui é a Selic. Então, quando a Selic ela começa a diminuir, o rendimento dele também vai diminuindo. Então, a rentabilidade nominal do Tesouro Selic seria a Selic, como por exemplo está 12,75, menos o imposto de renda. Tá? Então, esse tipo de ativo pós-fixado, então, por exemplo, se você investe um CDB 100% CDI, qualquer CDB atrelado ao CDI, que é pós-fixado, a Selic diminuindo, a rentabilidade dele também vai diminuir. Lembrando que eu estou falando de rentabilidade nominal, tá? O dinheiro que você está vendo ali caindo na sua conta, acumulando. Por quê? Porque a rentabilidade real, nós teríamos que descontar a inflação. Mas para a gente explicar de uma forma mais simples, né? Rentabilidade nominal do Tesouro Selic, atualmente ele vai estar rendendo ali 12,75. Se ficar um ano desse jeito, vai render 12,75. E aí, se você for resgatar, vai descontar o imposto de renda. Então, lembrando que essa lógica aqui dos títulos do Tesouro Direto vai funcionar da mesma forma para investimentos de renda fixa que sejam pré ou pós-fixados. A ideia do pré-fixado aqui vai funcionar, por exemplo, um CDB pré-fixado vai ter um comportamento semelhante, né, praticamente o mesmo comportamento de um tesouro pré-fixado. E já no caso do Tesouro Selic, e já no caso de um CDB 100% CDI, CDB 90% CDI, ele vai se comportar da mesma forma que comporta o Tesouro Selic, pois é um investimento pós-fixado, beleza? Acredito que até aqui tenha dado para entender. Agora, falando dos ativos de renda variável, o que acontece com a bolsa? No caso das ações, elas também sofrem o efeito do que nós chamamos de marcação a mercado, que é o mesmo efeito que eu acabei de explicar falando dos títulos pré-fixados, ou seja, quando juros caem, a bolsa sobe, eles têm uma correlação inversa. Só que na bolsa, né, claro que depende de cada perfil de ação, porque as ações dependem ali do resultado da empresa. Mas se a gente falar na média do Ibovespa, essa marcação a mercado ela é até mais forte do que ocorre em, por exemplo, em um título pré-fixado. Por quê? Porque o risco é maior. Então, na hora de subir também com juros baixos, a subida no médio prazo da bolsa acaba sendo uma subida maior. A gente consegue ver isso aqui nesse gráfico que eu estou mostrando aqui, um histórico do ano de 2000 até 2018. Não está 100% atualizado, mas dá para ver aqui muito claro, né? Olha só, a gente consegue ver a Selic caindo e a bolsa subindo.
a Selic subindo e a Bolsa caindo. E aqui no final a gente teve um outro ciclo de Selic caindo e a Bolsa foi subindo. E aí a gente veio isso, né, até 2019, que a Bolsa foi subindo, os juros baixando, aí veio a pandemia, desregulou tudo, mas a Bolsa caiu, mas depois deu uma subida, uma recuperada, e aí depois os juros começou a subir muito rápido e a Bolsa foi só descendo e ficando de lado. Então esse é o principal motivo, né, hoje, pelo qual a Bolsa fica ali próximo de 100, 110, 120 mil pontos, ainda não rompeu, né, tipo 140, 150 mil pontos, falando das ações. Mas no cenário de juros mais baixo, a Selic chegar ali a 8, 9%, 6%, com certeza a Bolsa vai dar uma decolada. Quando falamos dos fundos imobiliários, o racional é o mesmo, afinal também é um ativo de renda variável, principalmente falando de fundos de tijolos, fundos que têm imóveis dentro. Fundos de papel não têm esse comportamento porque eles investem basicamente ali em dívidas, né? Mas quando olhamos aqui o IFIX em laranjado, os juros em azul. Se a gente pegar de 2010 a 2019, juros caindo, IFIX subindo, juros subindo, fundos imobiliários caindo, juros caindo, fundos imobiliários subindo. Então aqui a gente consegue ver, né, tá muito nítido isso aqui, né, muito fácil de qualquer pessoa visualizar, que também tem uma correlação inversa, porém, né, com um potencial de retorno maior, por exemplo, se a gente comparar com um tesouro IPCA ou um tesouro pré-fixado, quando a gente fala dos fundos imobiliários, justamente porque aqui a gente tem mais risco, né? Quando a gente fala dos títulos do tesouro, no final do prazo, no curto prazo ele pode oscilar negativo, mas no final do prazo você já sabe qual vai ser o retorno, né? Não vai ficar negativo você carregando aquele título até o final. Então, basicamente, é isso que você deve esperar, né, dentro dos cenários macroeconômicos. E como que você deve se posicionar, né, pensando nisso? Na verdade, a estratégia do investidor de longo prazo é sempre estar acumulando o máximo possível de ativos e evitar pagar muito caro. Ou seja, quando os juros começam a baixar muito e você não vê nenhuma oportunidade boa para você comprar um ativo barato, aí talvez nesse tipo de cenário é melhor você segurar o dinheiro, colocar o dinheiro ali na renda fixa ali, mesmo que a renda fixa aparentemente não esteja pagando nada, é até melhor do que você comprar a bolsa no topo. Então, você tem que ir contra a manada. E geralmente quando o juros está alto, né, que todo mundo está querendo pegar o dinheiro e colocar no banco, poxa, vou investir no Tesouro Selic, CDB, pagando 1% ao mês. É a hora que a bolsa está muito descontada e aí sim é onde ela está pagando mais, é o melhor momento para você comprar a bolsa. Então, na verdade, olhando para o cenário macro, o ideal é você ir sempre contra a manada. Então, por exemplo, se você quer investir em renda variável, hoje mesmo com essa queda dos juros, a bolsa ainda tem bons ativos que estão bem atrativos, os juros ainda estão em patamares elevados, então é um momento interessante sim para comprar a bolsa, para comprar fundo imobiliário. Porém, né, quando começar a cair demais, né, chegou ali 6, 5%, que a bolsa está na máxima, é onde que a maioria está querendo ir para a bolsa, que é justamente o momento onde tem que ter mais cautela. E uma última observação, né, falando aqui de ativos de renda variável, de ações, as ações de crescimento, que são empresas que têm o seu lucro no futuro, empresas que estão voltadas ali mais para crescer, né, que investem bastante, que distribuem uma pequena parte dos seus lucros, essas empresas elas costumam se beneficiar mais de um cenário de juros baixos. As ações de crescimento, principalmente aquelas que já estão apresentando um resultado crescente no seu lucro operacional, mas às vezes o lucro líquido não sai do lugar devido aos juros que está comendo o resultado financeiro. Quando os juros baixa, esse tipo de ação acaba decolando. Então esse tipo de cenário é muito favorável para ações de crescimento, falando de um cenário onde que vem uma curva de juros baixando e baixando, essas ações elas podem valorizar muito. É o caso, se a gente parar para anotar, por exemplo, das construtoras. Porém, esses ativos eles estão mais arriscados, você tem que saber muito bem como estruturar uma estratégia para investir nesse tipo de ativo, beleza? Então essas são as principais considerações que eu gostaria de fazer. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!